Beleza, está gravando. Aí, a Aline entrando. Então, vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar na Removível. Essa aula serve tanto para Removível como para parcial fixa também. É mais voltada a Removível, mas muitos dos conceitos que a gente vai trabalhar aqui são usados na prótese parcial fixa também, né? Porque nós vamos examinar um paciente parcialmente dentado. O paciente que ainda tem um remanescente dentário, né? Ele tem um remanescente dentário e outros já estão perdidos, né? Outros dentes já estão perdidos. Isso tem particularidades na hora da gente fazer, né? Avaliar esse remanescente para poder dizer, vou fazer uma prótese parcial removível, vou fazer uma prótese parcial fixa, vou fazer implantes, né? Então, a dentista tem que fazer um diagnóstico preciso, inclusive escolher o tipo de tratamento que ele vai fazer, né? Bom, vocês chegam na clínica da faculdade, já vem pacientes, né? Esse paciente é para removível, esse paciente é para fixo. Na vida profissional, a coisa não é assim, né? Muitas vezes o paciente chega, ele pode até querer alguma coisa ou precisar daquilo, e muitas vezes ele não tem recursos financeiros para fazer aquele tratamento. Outras vezes ele tem o recurso financeiro, mas não tem a parte biológica compatível com o tratamento que ele quer, né? E a gente vai ter que estar preparado, inclusive, para dar notícia para esse paciente, né? Porque o paciente chega, ele acha que, por exemplo, se ele tendo dinheiro, ele pode comprar o tratamento odontológico da forma, né? E muitas vezes aquele tratamento que ele quer comprar está contraindicado. Então, esse é o eterno dilema, né? Porque a gente pode ter muito dinheiro e não tem vaga na UTI, não vai entrar, a não ser que você monte uma no seu quarto, né? Tá? Porque as coisas são difíceis, né? Então, às vezes não é só o recurso financeiro, tem indicações e contraindicações de tudo no que a gente vai fazer. E a gente, como profissional da área de saúde, tem que estar atento a isso para manipular o nosso paciente, né, da melhor maneira possível e dar para ele, né, um tratamento que ele usufrua, né, que ele recupere a saúde bucal dele da melhor maneira possível. Então, hoje nós vamos falar do exame clínico do paciente parcialmente dentado, né? Primeira coisa, cara, é entender a importância do exame clínico, né? Então, muitas vezes você conversa com um aluno, né? O aluno fala assim: o que você fez hoje? Ah, eu só fiz exame clínico. Como se o exame clínico fosse uma coisa de segunda categoria, né? É uma coisa assim: o cara não tinha o que fazer, foi na clínica, vai examinar o paciente, né? Porque e outra, e muitas vezes esse conceito é criado por defeito nossos, né? De nós professores, porque a gente, o cara fez um preparo, o cara fez um canal, o cara fez algum outro procedimento mais invasivo, nossa, o cara trabalhou bastante. O exame clínico é tão importante quanto qualquer um desses procedimentos, seja endodontia, pério, cirurgia, né? E tem uma importância hoje, né? O mundo é maluco. 40 anos atrás, 42 anos atrás, quando eu me formei, a gente vivia no paraíso e não sabia, né? Por quê? Valia o fio do bigode. O cara chegava no consultório, conversava com você, valia que hoje não, cara. Tudo pode ser judicializado, né? Então, todo mundo tem um advogado, todo mundo tem isso. O cara combinou com você, se ele achou que não é aquilo, ele vai no Procon, ele vai. Então, o mundo tornou-se mais difícil de lidar. E nós, dentistas, né? Nós, profissionais da área de saúde, temos que estar documentados. Não adianta falar, eu falei para o paciente. Você tem que falar para o paciente e ter provas de que falou aquilo para o paciente. Existe uma norma no Código de Defesa do Consumidor que, em casos de profissionais da área de saúde, médicos, dentistas, psicólogos, né, existe a inversão do ônus da prova. Se o paciente alegar que eu fiz alguma coisa, ele não tem que provar o que eu fiz, do que ele está falando. Eu tenho que provar que não fiz aquilo que ele está falando. Tá? Então, nesse aspecto, a gente não tem isso culturalmente sedimentado, né? A gente acha que, não, combinou, está tudo bem,
Não tem jeito, né? E não é só com o profissional da área de saúde, prestadores de serviço de maneira geral, né? Por exemplo, eu mudei de apartamento tem 2 anos e contratei um cara para fazer a automação das janelas, né? Das persianas da janela. Bom, o cara veio, pôs numa janela, tal, sumiu, tá? Sumiu. Aí você vai no Procon atrás do cara. É uma coisa de maluco. Não tem jeito de explicar. Agora, se o cara vive de golpes como esse, é uma coisa. O endereço que ele pôs a firma nem existe mais, então perdeu. Né? Tudo bem. Né? Mas tem o nome, tem o CPF do cara, tal, vai lá por coisa, fica tudo travado. Né? E outra, você vai montar um consultório, vai trabalhar, você quer ter clientela naquele consultório, você quer sedimentar o seu consultório ali, você não quer ter dor de cabeça. Então, toda vez que for fazer o exame, anote tudo, tudo que for possível no prontuário do paciente. Pela importância profissional, né? Pela importância jurídica disso, né? E para você ter o maior dados possível. Isso aqui, ó, 17 de junho de 1900, deixa eu ver quanto é isso, de 1914. Eu fui numa coisa no Rio Grande do Sul, né? No museu lá, né? Tinha isso. Antigamente tinha os papeletinhos desse aqui, da Odonton London, né? Você riscava, marcava onde tinha cárie e isso valia. Cara, isso hoje você não consegue estar na mão de um juiz, mas nem pensar, né? E descrevi embaixo, uma restauração, não sei o quê, quanto custava, e era isso. Hoje, não, você tem que fazer um prontuário, literalmente mesmo, né? E é importante e fundamental que você tenha. E o que é fazer o exame clínico? É colher dados, né? Então, vocês aprendem na faculdade, hoje é dia de anamnese, né? Então, cria na cabeça de vocês, alunos, que a anamnese é preencher ficha, né? Não. A anamnese é muito mais do que preencher ficha. A anamnese é uma entrevista com o paciente. Você vai conversar com o paciente, você vai entrar no mundo dele. E todos os dados que ele te der, você vai colocar na ficha. Né? Então, fica aquele negócio. Você chega na dentística, tem uma ficha de anamnese da dentística. Na pele, tem uma ficha de anamnese da pele. E assim em todas as disciplinas. Então, cria na cabeça do aluno que fazer exame clínico é preencher ficha. Né? Não, é conversar com o paciente, é entender as necessidades do paciente, o que o paciente veio fazer ali. Né? E isso a gente vai adquirindo um traquejo, né? Com o passar do tempo. E uma vez, né, o paciente traz a sua queixa, a gente chama de queixa principal, as queixas paralelas, então, o que ele quer? Você vai sequenciar, né? Você vai botar em ordem como reorganizar a boca desse paciente. Então, eu colho todos os dados, analiso tudo isso e falo, aqui o caminho é esse, ali o caminho é aquele. Né? Então, fazer exame clínico é algo extremamente importante para o sucesso do tratamento. Extremamente importante, não só extremamente importante, é fundamental. Né? Sem um planejamento adequado, você vai dar tiro em água. Né? É comum o dentista, né, no começo de carreira, ceder aos apelos do paciente. Hoje eu quero tratar esse aqui. Hoje eu quero tratar esse aqui. Não, isso não vai dar certo. Você tem que olhar o que o paciente tem, tá? E organizar. Bom, vamos assim, 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 assado até o fim. Tá? Isso é fazer exame clínico e fazer planejamento. Tá? Qualquer coisa, dúvida que vocês tenham, né? Pode parar e a gente volta e vai conversando. Durante o planejamento, a gente tem várias abordagens. Às vezes o paciente chega com dor, você tem que fazer um curativo no cara. O cara chega no consultório, ele procurou o dentista porque está com dor. Aí eles falam, você precisa tirar o terceiro molar? Não, você precisa tirar a dor do cara. Né? Isso é organizar a coisa. Né? Agora, uma vez tirado a dor, ele está sem dor, eu tenho que fazer o alicerce, levantar as paredes e depois fazer o telhado. Aí a ordem é minha. Agora, tem coisas que são emergenciais, né? Então, eu tenho abordagens curativas, restauradoras, substitutivas e preventivas. Substitutiva, a prótese propriamente dito, eu vou substituir uma coroa ou um mais elementos perdidos. Né? Preventivas, eu vou ensinar esse cara a escovar. Né? No primeiro ano, vocês aprendem técnica de escovação, vão lá no bairrinho, vão nessas coisas. Depois, no consultório, você tem que falar para o paciente que ele tem que escovar. E mais do que ele ter que escovar, você tem que ensinar ele como escovar. Qual a escova que é legal, por que faz aquilo. Não tem jeito, o cara não nasce sabendo. Né? E eu brinco, né? Sempre.
vocês têm 20 anos de idade. Aonde que vocês vieram aprender efetivamente a escovar os dentes? Depois que entra na faculdade, você começa a conviver com tudo aquilo, você fala, nossa, eu fazia errado. Tal. E muitas vezes você já foi em dentista várias vezes, salvo os alunos que são filhos de colegas, ou que tem dentista na família, né? que já tem uma cultura odontológica mais né? Adequada, mais aprimorada. Né? E o plano de tratamento é o resultado do planejamento. Por onde eu vou começar e por que eu estou começando por ali. Né? E vou traçando esse caminho até coroar. Falar, agora você está de alta, né? Por 2 anos. A cada 6 meses você volta aqui para a gente fazer uma manutenção nesse tratamento que foi feito. Né? Bom, então vamos lá. O paciente chegou, exame do paciente. Primeiro momento, a anamnese, é a entrevista, é a conversa. Depois, eu vou para o exame clínico. Por favor, senhor, abra a boca e vou examinar dente a dente, né? Dente a dente. Pá, pá, pá. Vou olhar língua, vou assoalho de boca, bochecha, tem lesão pré-cancerígena, não tem. Né? Tudo isso faz parte do exame clínico. Você vai levantar a vida do paciente. Né? Do exame clínico. Olhou um dente. Então, olha, aqui não dá para saber se esse dente está assim ou está assado, se a absorção óssea, que nível que está, tal. Um exame radiográfico. O exame radiográfico e o exame de modelo de estudo são exames complementares. Eu posso pedir ou não. Né? Eu não peço radiografia de tudo direto. Agora, se eu tiver dúvidas na formação daquele quadro, a radiografia é um auxílio, né, fundamental. Hoje eu tenho tomografias, eu tenho ressonância magnética, eu posso pedir todos os exames complementares, exame de sangue, se o paciente é diabético, se não é, né? A gente tem que saber. Não pode pedir o exame por pedir, né? Os exames são complementares, você tem que fazer um raciocínio e falar, não, eu preciso desse exame, né? E assim sucessivamente. Então, tem uma sequência lógica. A anamnese é o bate-papo com o paciente, né? A gente chama isso aqui preenchimento de ficha, né? É errado, né? A anamnese é você perceber se o paciente é muito nervoso, se o paciente é estressado. Muitas vezes, aqui você determina, né, a condição socioeconômica desse paciente. Tem paciente que fala para caramba e tem paciente que não fala, né? Você pergunta para o paciente, o cara fala, aham, aham, aham. Você não tira dele. Né? E tem outro que você pergunta como vai o jogo, o cara conta a vida dele, né? Você fala, pô, né? Tem outro que você fala bom dia, fala bom dia por quê? Né? O cara já parte para a briga com você, né? Então, essas coisas a gente tem que treinar. Por quê? O paciente que fala muito, eu não posso cercear ele de falar, mas eu não posso dar ouvido a tudo que ele está falando. Senão a coisa vai se estender de uma tal forma. Então, você tem que criar mecanismos, né? E esse mecanismo só vem com treino, de você filtrar tudo aquilo que o paciente está falando e pegar tudo que for importante para anotar no seu prontuário e ter um prontuário bacana daquele paciente. Né? Quando eu estou examinando dente, eu vou olhar dente. Então, eu crio um critério para olhar dente. Então, nessa hora, minha cabeça está pensando, eu estou olhando dente. Né? Tipo de cárie. Tem cárie e que tipo de tem? Qual a extensão dessa cárie? Tem fratura na coroa? Né? Qual a profundidade dessa cárie? Já chegou para perto do canal? Vou precisar fazer canal disso? Não. Né? A profundidade da cárie está ligada com a condição pulpar do meu dente. Esse dente tem mobilidade? Ele tem desgaste oclusal? Esse cara range dente? Então, quando eu estou olhando o dente, eu tenho que olhar dente a dente e todas as características de cada um dos dentes remanescentes. Tá? Vamos lá. Então, agora, a gente vai dividir. Vai aparecer dentes. O que eu olho no dente, né? O que a gente olha no dente. Ó, o paciente chega na nossa clínica, eu adoro essa foto. Né? Em várias aulas vocês vão ver essa foto. Por que ela está aqui? Né? Porque o paciente tem diversas necessidades. Ele tem diversas necessidades. Mas o que eu mais chama a atenção e que é mais importante, você olha e fala, nossa, mas esse cara não tem o menor cuidado com a boca. Pô, o cara é né? um mau higienizador, um porcão, né? O cara não escova, como é que vive desse jeito? Pessoal,
Isso aqui, o que que é? Uma restauração de amálgama. Isso aqui, uma restauração. Isso aqui, ó, é uma coroa metalocerâmica, ó. Isso aqui é uma coroa metalocerâmica. Aqui é uma outra coroa metalocerâmica. Isso aqui também é restauração. Isso aqui também é restauração. Ele não nasceu com isso na boca. Quem colocou isso na boca dele foi um colega nosso. Pensa nisso. E se o cara está nessa condição, muito provavelmente o colega que colocou isso não alertou o cara. Tá? Meu, você precisa escovar, você precisa melhorar, você precisa fazer isso. Deu suporte de saúde para esse bucal para esse cara. Não, vai fazendo. Né? Ah, vem aqui, ó, bom, tampa o buraquinho aqui, tampa o buraquinho ali, tampa o buraquinho. Isso é erro cultural do nosso, de dentista. Tem que falar para o cara, não, meu, você tem um quadro que é esse aqui. Então, o cara chegou na minha casa, mas eu vim. Esse quadro chama muita atenção. Ó. Esse paciente me procurou no consultório, né? Porque essa restauração aqui tinha caído. E isso aqui era importante para ele, ó. Tá vendo que soltou uma restauração de resina aqui? Então, ele veio no consultório para fazer isso. Então, ele está acostumado a ir no dentista, vou fazer isso. Tá? Agora, para ele, ele não entendia que ele tinha uma puta cárie aqui, ó. Tá? Que tinha raiz residual, ó, que isso aqui está juntando placa, ele está engolindo secreção purulenta, isso vai parar rim dele futuramente. Pô, cara, é saúde, uma coisa está ligada na outra. Agora, ou você vai fazer isso, ou você vai ser tapa-buraco. Né? Então, você não vai passar 5 anos dentro da escola gastando uma fortuna de material, de coisa, para ser um profissional de quinta. Né? Então, precisamos, né, atentar para isso. Tá? Então, aqui eu tenho que examinar tudo e tenho que devolver saúde bucal para esse paciente inteiro. Mas ele não tem dinheiro. Ué, aí é outra coisa. A partir do momento que o cara veio no meu consultório, eu levantei tudo, pus tudo isso no prontuário dele, contei isso para ele, eu fiz o meu papel. Agora, se ele vai fazer o que eu estou propondo ou não, é outra conversa. Tá? Agora, se ele não vai fazer o que eu estou propondo, não dá para eu vir aqui fazer uma restauração de resina aqui e falar para ele, tudo bem, pode ir embora. Não dá. Não. Ó, não dá para tratar isso aqui se a gente não melhorar a sua condição de saúde aqui. Não dá. Eu vou colocar a minha resina aqui, né? Daqui 2, 3 semanas ele volta que essa resina soltou. Ele já pagou essa resina, ele quer que eu faça de novo. Eu vou cobrar de novo ou não vou cobrar? Se eu tiver feito todo o tratamento, lógico que não. Eu devo ter feito alguma coisa que essa resina soltou. Agora, se eu simplesmente for querer colocar uma resina aqui, ele tem travamento. Vocês já estudaram na oclusão, né? A oclusão, eu tenho oclusão mutuamente protegida. Contato de dente posterior protege dente anterior. Ele não tem dente posterior. Se eu fizer essa restauração, vai quebrar. Não tem como fazer uma coisa sem fazer a outra. Tá? Então, aí você fez a restauração, você ficou eternamente responsável por aquilo, né? Que nem o Pequeno Príncipe. Tá? Vai passar a vida trocando essa restauração para o cara e o cara não vai querer pagar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta restauração sua. Não vai. E se você cobrar, ele vai no PROCON e vai te encher o saco e vai deixar você nervoso. Tá? Então, a importância do exame clínico. Olhar dente a dente e montar o quebra-cabeça. Por isso que você passa 5 anos na escola. E outra, cobrar a consulta do paciente. Você está examinando ele, você está tirando dados dele para poder montar esse quebra-cabeça. É um exercício mental brutal. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Para fazer isso, você passou 5 anos dentro da faculdade, pagou o curso, fez um monte de prova, estudou, se submeteu a um monte de coisa. Você está cobrando isso do cara. Alguém tem que pagar a conta. Né? Eu faço o exame, eu não cobro, o exame clínico só não cobra quem não faz, que faz isso aqui, né? Quem faz isso aqui não precisa cobrar o exame clínico, não fez? Tá? Então, quem vai fazer um exame clínico criterioso tem que cobrar a consulta do paciente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Né? A gente vive disso. Né? Outra coisa, né? Olha, você vai vendo que esse dente destruiu no espaço. Eu tenho um vão aqui, né? Que ele perdeu o dente. Esse dente já desceu. Se eu for colocar dente aqui, eu tenho que acertar a plataforma oclusal disso aqui. Ó. Não tem outro jeito. Então, não é pôr um dente aqui. Eu tenho que botar um dente aqui na altura do plano oclusal. Eu tenho que devolver a oclusão do paciente.
Não é rechear o espaço protético e ficar enfiando migalhinha de dente nos vãozinhos que tem. Agora, ó, se eu estou examinando esse paciente, falo, olha, eu tenho que trazer a plataforma oclusal desse cara, vou pegar uma canetinha aqui, né? Opa! Uma amarelinha aqui, ó. Ó, o plano oclusal dele está passando aqui assim, ó. Né? Onde está passando a linha amarela, eu tenho que cortar, eu tenho que amputar tudo isso aqui que está para baixo. Ó. Tem que cortar isso. Agora, se eu cortar isso para nivelar o dente, olha o quanto que o dente destruiu aqui, ó. A furquinha dele aparecendo aqui já. Tá? Se eu cortar tudo isso aqui, tá? Eu cheguei na polpa? Cheguei. Então, eu tenho que fazer a endo desse dente. Então, no meu plano de tratamento, ó, um acerto do plano oclusal no dente tal, com a endodontia, núcleo e coroa nesse dente. É o que ele precisa. Senão, não tem jeito, né? De eu fazer uma removível e colocar a removível aqui embaixo. Tá? Uma coisa única só. Agora, o paciente vem, eu tenho esse vão e quero fechar esse vão. Mas esse vão seu, esse aqui já está praticamente fechando. Né? O dente já instruído. Muitas vezes, você tem o dente tão instruído que ele toca o rebordo inferior. Mas daí não dá nem para fazer isso, porque já desceu tudo isso aqui, você tem muito pouca inserção lá em cima, você vai perder o dente. Né? Você vai, ao invés de fazer endo, núcleo e coroa, você vai indicar a extração daquele elemento. Mas não tem cárie nenhum, o dente está. O dente está, mas não tem mais periodonto, não tem mais osso em volta dele. Né? Então, tudo isso, né, tem que ser levado em conta na hora do exame clínico. De repente, você se depara com outro paciente, né? Ó, não dá para dizer que a condição de saúde bucal desse cara é a mesma do anterior, né? Aparentemente, ele está muito melhor, os dentes dele estão muito mais bonitos. Mas olha aqui, ó, a recessão gengival que ele tem aqui, ó. Tá? O que ele tem? Ele tem uma atrição enorme. Se ele tem uma atrição enorme, ele tem que ter um motivo que está fazendo ele atritar esse dente. Muito provavelmente é um desequilíbrio na plataforma oclusal. Então, eu, cirurgião dentista, tenho que identificar isso e criar um caminho para minimizar esse problema do cara. Tentar resolver, ou tentar equacionar esse problema para o cara conseguir sobreviver com os remanescentes dentários dele pelo maior tempo possível com conforto. É isso que a gente faz, né, na parte de reabilitação. Né? Aí o que acontece? Ele rangeu tanto, ó, que já está chegando na polpa. Tá? Ó, aqui, ó, aqui já é a entradinha na polpa. Então, o que eu vou fazer isso nesse caso? Eu vou ter que fazer a endo para poder recuperar tudo. Agora, eu tenho que anotar tudo isso na ficha clínica do meu paciente. Eu tenho que ter dados, né? Agora, ele está nessa situação quando ele me procurou. O que eu, cirurgião dentista, fiz antes para ele estar nessa situação? Absolutamente nada. Então, eu não tenho nenhuma responsabilidade com o estado de saúde atual da boca dele. Agora, a partir do momento que ele sentou na minha cadeira e eu comecei a intervir, eu passo a ter. E, inclusive, de perceber o que é anterior, documentar isso, informar o paciente, constar no meu prontuário. Se esse cara um dia vier a reclamar, negão, tá aqui, ó, no dia tal, se chegou aqui, a sua situação já era essa. Mas tá aqui, ó. Porque essa reclamação dele não vai ser amanhã ou depois. Vai ser daqui 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, sei lá. Né? Quando a coisa pode acontecer. Se você tiver o prontuário do paciente, você vai ter respaldo jurídico para lidar com a situação. Então, tem que guardar a documentação. Você faz a documentação, o paciente foi atendido e você tem que ter um arquivo dos seus pacientes. Por quê? Por responsabilidade legal daquilo que você está sendo feito. Não é só, né, fazer o plano de tratamento no sentido de dar o melhor tratamento para o paciente. De dar o melhor tratamento para o paciente e você ter documentação adequada para se resguardar que efetivamente você deu. Porque o Código de Defesa do Consumidor inverte o ônus da prova. Né? Se houver uma reclamação, você, dentista, vai ter que provar que fez certo. Não é o paciente que tem que provar que você fez errado. Tá? Uma outra condição, né? O paciente que já tem prótese previamente, né? O cara chega no consultório, ele já tem prótese, né? E está descontente com aquilo, né? Então, você vai ter que examinar aquele remanescente. Para examinar aquele remanescente, você tem que tirar a prótese.
o paciente tem uma prótese fixa, você remove isso aqui, só não volta no lugar. Né? Para fazer omelete, tem que quebrar o ovo. Então, o paciente tem que saber, olha, eu vou mexer, isso vai soltar, né? E provavelmente a gente não vai ter que fazer um provisório em cima de novo, isso tem custo. Tal. Então, antes de remover tudo isso tem que ser conversado durante a anamnese com o paciente. Né? Olha, o caminho é esse, a gente vai precisar fazer isso, precisar fazer aquilo, isso custa tanto para você poder sair dessa situação. Se você chega aqui, tira a prótese do paciente, depois não volta, ele falou, mas eu não mandei você tirar. Tá? Aí você fica com a batata assando na sua mão, né? Então, todos esses casos que eu estou colocando aqui são hipotéticos, mas são coisas que acontecem no consultório, né? Que são as fotografias, e que acontecem na clínica da faculdade. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo e tem que pensar lá na frente, antes do paciente, né? Uma condição. Olha a quantidade de prótese que esse cara tem. Como é que eu vou avaliar tudo isso aqui, se está legal, se eu não for olhar a parte de infraestrutura disso? Agora, para olhar a parte de infraestrutura, eu tenho que remover a supraestrutura. Então, nós vamos trocar isso? Vamos. É isso? Tal. Agora, depois disso aqui tudo reavaliado, feito, agora como eu vou fazer uma nova supraestrutura aqui? Né? O que tipo de trabalho nós vamos fazer, como é que vai ser, né? E quanto vai custar. Tá? Mas nessa hora aqui, eu tenho que remover isso para poder examinar isso aqui. Né? E nessa hora, né, cria aquela situação. Ah, mas eu cheguei aqui assim e estou indo embora assado. Não, você vai ter que criar um set de provisórios aqui, você vai remover aquilo para depois poder botar o provisório. Muitas vezes dá para usar algum desses elementos como provisório. Então, você vai trabalhar tudo isso e vai montar o quebra-cabeça para poder ofertar para o seu paciente. Agora, imagina, né, um caso desse aqui. Você vai ter que tirar tudo isso, né, organizar na sua cabeça como que você vai examinar tudo aquilo e como você vai devolver o paciente com os dentes para fora. Você não cobra consulta. Ah, não cobra consulta. Porra, ficou louco. Vai quebrar a firma, tá? Porque qual o trabalhão que você está tendo fisicamente, qual a quantidade de procedimento que você vai fazer, tá? Então, não tem jeito de você falar, não cobra consulta. Não tem jeito, tá? Agora, quem fala, não cobra consulta, nem faz a consulta, né? Vou naquele dente, vou naquele outro, vai fazendo pontuamento. Aí, tudo bem. Agora, vamos pensar na gengiva. Olhei, dentes de maneira geral. Criei aquilo lá. Só que o paciente, além de dente, tem gengiva. A cor e a forma da gengiva, a consistência dela, tudo que vocês aprenderam na pele. De olhar dente é tudo que aprendeu na dentística, né? Quantidade de gengiva inserida, profundidade de suco e presença de bolsa, né? É o exame periodontal. Que na prótese a gente vai fazer, né? Eu sou o protesista, eu tenho que avaliar a condição de saúde dentária dele e a condição periodontal dele, depois a condição endodôntica dele, né? Então, o reabilitador, né? Ele pode até não fazer endo, mas ele tem que avaliar se a endo está bem feita ou não. Eu posso até não fazer pério, mas eu tenho que saber se periodontalmente o meu paciente está tratado, né? Então, eu posso não gostar de fazer ou não saber fazer, né? Mas eu tenho que saber avaliar, eu tenho que estudar aquilo também, eu tenho que entender. Né? Para ser um profissional bacana, você vai fazer a sua área, mas você tem que interligar a sua área com todas as outras. Então, não tem aquele negócio, passei na endo, nunca mais quero ver endo na minha vida. Vai ver endo a vida inteira, ainda que você não faça. Eu não faço endodontia. A vida inteira eu tive endodontista no consultório fazendo para mim. Né? Mas eu sei quais são os passos da endodontia, sei avaliar uma radiografia se a endodontia está bem feita ou não. Né? Então, é isso. Né? Gengiva. E beleza, né? Aspecto de casca de laranja, tá tudo certinho. Né? Então, vamos lá. Agora, esse é o padrão ouro. Né? Agora aqui, né? O paciente chega. A pergunta, nessa primeira fotografia aqui, né? Qual a condição desse paciente? Esse paciente vai ao dentista? Vai, ele vai ao dentista. Ele vai ao dentista. Tanto vai que ele está usando uma removível aqui, ó. Está usando uma removível aqui. Olha que beleza. Agora vamos tirar a sua removível para ver como é que está. Ele tem uma removível tatuada na fibromucosa dele também. Isso é normal? Não, não é normal, né?
E isso está fazendo carga aqui em cima. Tá? Aí a gente volta, né, lá no primeiro ano, materiais dentários. Ciclo de polimerização da resina acrílica, né, termicamente ativado. Tem o ciclo de 24 horas, né, você mantém a temperatura para evitar microporosidades na resina. Vocês lembram disso do materiais dentários. Se você fizer isso, o monômero pode entrar em ebulição e forma microporos na resina que vão parar bactérias. Aqui, ó. Está aqui, ó, a prova do crime aqui, ó. Né? Essa resina aqui é toda... Então, a placa adere aqui vai inflamar todo esse tecido. Esse vermelhão aqui é inflamação gengival. Inflamação gengival. Então, eu tenho que fazer uma nova prótese para o meu paciente, tá? Corrigindo isso aqui. Agora, se eu pegar uma prótese e fizer sem pensar no materiais dentários, sem trabalhar com um protético bacana e tal, eu vou perpetuar isso aqui do cara. Essa inflamação leva a uma reabsorção óssea embaixo. Está comprimindo isso aí. Compressão leva à reabsorção. Então, tudo que vocês aprenderam do primeiro semestre até agora, e que vão aprender no sexto, no sétimo, no oitavo, para poder sair, vai juntar tudo numa coisa só. Então, não tem aquele, eu passei na disciplina, agora não quero mais saber disso. Não. Você fazer odontologia tem que estar tudo engrenadinho. Né? Tudo engrenadinho. Olha a situação inicial. Né? O paciente chega assim, eu vou ter que examinar isso aqui tudo, então eu vou ter que remover isso, eu vou ter que criar uma condição. Agora, o paciente chega assim, tá ruim. Agora eu vou devolver ele para ir trabalhar desse jeito? Não vai trabalhar, né, meu? Não tem jeito. Então, antes de fazer isso aqui, eu tenho que criar uma situação de acertar isso aqui para poder mandar o cara embora depois da consulta. Agora, como é que eu vou arrumar um set de provisórios aqui sem cobrar nada do paciente? Estou fazendo exame só, não, vou dar uma olhadinha. Pô, você dá uma olhadinha, você tem que desmontar o negócio. Para desmontar o negócio, você tem que botar. Agora deu uma olhadinha, você pode ir embora. Né? Então, não é assim. Né? Olha lá. Implante, né? Coisas mais recentes. Então, dá para fazer. Tem que olhar, tem que avaliar. Vocês vão ter aula de implante com o Vicentão. Né? Depois, o exame clínico, o exame radiográfico. Né? Então, quando eu olho uma radiografia, né? Ó, aqui eu tenho uma raiz residual aqui. Tá? Tem lesão. Então, vou ter que indicar a extração disso aqui para começar o meu tratamento. Ó, eu tenho coroas aqui em cima. Que legal, tem coroa. Só que essa coroa tem um gap aqui, ó, que está infiltrando. Se eu deixar isso aqui, isso vai fazer uma cárie aqui embaixo, vai juntar a placa aqui. Aqui, ó, eu tenho uma restauração que tem um puto excesso. Né? Então, pô, aqui não passa fio dental, velho. Se passar, desgarça tudo. Tá? Fui eu que fiz? Não. Mas eu tenho que documentar e dizer para o cara, olha, você tem isso aqui, né? No momento que eu estou examinando, você tem isso, tem isso, tem isso. Mas eu não vou mexer agora porque eu não tenho dinheiro para tratar aqui. Tudo bem, tá? Daqui de 5 anos, ele fala, mas ninguém me alertou que eu fez a cariona aqui, né? Cadê? Fez a cariona aqui, está perdendo. Ninguém me alertou que isso aqui estava infiltrando. Opa, alertou assim, ó, no exame do dia tal, tal, que está aqui na minha ficha, eu falei para você que você tinha um gap aqui que precisava fazer. Você falou que não tinha dinheiro, tá? Então está aqui anotado. Quer dizer, aí, nessa hora, o paciente não vai querer peitar você. Porque se ele for na justiça, você fala, ó, no dia tal, essa radiografia foi feita no meu consultório, o paciente foi alertado, ele já tinha isso aqui, ele já chegou. Isso era pré-existente, não fui eu que fiz. Falei para ele que ele precisava fazer e ele falou para mim que não tinha recursos financeiros do que vai fazer isso futuramente. Chegou a hora de fazer. Tá? Agora, se não tem nada, fica difícil de você provar em juízo que você não tem nada a ver com isso aqui. Tá? E essa é a importância. Então, aquilo que a gente acha, o cara só fez exame clínico. Não, o cara fez o exame clínico. Se fez um exame clínico minucioso, ele trabalhou para caramba na boca do paciente. Olha lá, condição periodontal, a perda de inserção desse cara. Tá? Aqui, ó, no dia que ele chegou, ele já tinha essa condição óssea. Se ele já tinha essa condição óssea, eu não fiz nada para isso estar aqui. Ele já veio, isso é uma doença, ele teve um problema e agora ele está querendo que eu ajude a sanar esse problema. Mas eu não tenho nenhuma responsabilidade com essa reabsorção óssea. Nenhuma. Tá? O paciente chega com o coração tudo entupido nas artérias lá para fazer uma cirurgia. O cirurgião vai fazer a
fonte safena, mas ele não tem nenhuma... morreu na coisa. Mas se não tivesse operado, não ia morrer, estava entupido. Tá? Então, ele tentou salvar, é diferente. Né? Um outro aspecto, né? Você tem tratamentos de canais inadequados. Eu não sou endodontista, mas eu posso dizer para você que o tratamento de canal tinha que chegar até o periápice. Não chegou. Opa, isso aqui está desse jeito. Agora, vou olhar a radiografia. Tem lesão aqui embaixo? Não, não tem. Fui eu que fiz essa endo? Não. Será que o cara que fez essa endo parou aqui porque ele é ruim? Ou teve um impedimento, isso aqui estava obliterado, ele não conseguiu passar a lima? Né? Olha, você tem isso aqui que está dessa forma, meu amigo. Está inadequado. Mas não tem lesão. Você informou o paciente. Não vamos mexer nisso agora. A peça está relativamente bem assentada, está tudo bem. Mas se houver algum problema, você fica sabendo a partir de hoje que você tem isso. Se der pau, você tem a radiografia. Olha, no dia tal eu falei isso, não tinha lesão, a gente deixou para, né, fazer a preservação do caso para poder ver o que ia fazer na frente. Né? Agora, o que não pode também é alardear, né? Tá vendo? O cara fez um bermudão aqui, fez só indo até metade do dente, você precisa refazer essa endo. Bom, aí tira a prótese e vai refazer a endo. Na hora que vai passar a lima, não passa. Ele fala, nossa, o outro não conseguiu. Aí você vai fechar tudo, né? Do jeito que está aqui e vai pôr para frente. E daí cobrou a endo e cobrou a coisa do cara, né? Então, cuidado. Quando você vê trabalho de colegas, procure entender. Será que esse cara fez isso de sacanagem, de falta de conhecimento? Ou ele teve uma intercorrência? E quando você tiver uma intercorrência dessa, na endodontia, tem certeza que os professores da Endocris, a Flávia, né, falam assim, fecha e conta para o paciente. E documenta, põe não conseguiu passar por causa disso. Vamos observar. Se a coisa evoluir bem, tudo bem. Se não, volta aqui que nós vamos tentar fazer outra coisa para você. Tá? Isso é coisa de gente inteligente, de gente profissional bem formado, né? Vamos lá, está acabando. Né? Outros aspectos do exame radiográfico, né? Tamanho de pino, altura, né? Tudo que você puder pesquisar, radiografia panorâmica, né? Tudo que você puder colher, manipular, né? Para você botar no seu prontuário e ter aquilo guardado para futuros abordagens do paciente. Pessoal, dúvidas em relação a isso? Tranquilo. Tranquilo? Entenderam a importância do exame clínico bem feito? É isso que nós vamos fazer na clínica da faculdade. Quanto mais detalhado for o exame, quanto mais minucioso ele for e mais dados ele gerar para a gente alimentar o nosso prontuário, tanto melhor. Tá? Às 10 horas, eu vou criar um outro link e vamos fazer a aula de PPF daí, tá bom? Então, até daqui a pouco. Valeu, professor. Obrigado. Um abração. Daqui a pouco. Obrigado, professor. Até mais.